Só para a gente entender como que é esse argumento, né, de que o terra sumô talvez vá treinar alguma parte do glúteo que outros terras não treinam, porque tem uma parte do glúteo que faz adução de quadril, né? Para entender isso, a gente precisa... Geralmente, quando a gente vê esse argumento sendo usado para defender sumô, é repeteco, né? A pessoa foi lá, olhou o Ken Hub e viu lá que, não, tem uma parte do glúteo que faz adução do quadril, então se eu colocar torque do torno quadril, eu tô treinando o glúteo. Não necessariamente é isso, porque a gente tem que entender a anatomia funcional, né? Como que o músculo se altera as funções dele em função da posição da articulação. Só para a gente ter uma revisão rapidinha aqui de anatomia glútea, né? Então aqui a gente tem uma pelve, né? E daí a gente tem o glúteo máximo aqui, aí o glúteo médio aqui do lado. Os dois são superficiais, né? Então eles impactam bastante na estética do quadril. Aí debaixo do glúteo máximo tem uma parte do glúteo médio que a gente não vê, né? Que é a parte posterior dele. Embaixo do glúteo médio tem o glúteo mínimo. E aí, dentro do quadril, a gente tem um monte de, entre aspas, rotadores externos do quadril, que eu não gosto de chamar assim, porque nem sempre eles fazem rotação externa. Dependendo da posição da articulação, eles vão produzir algum grau de abdução no plano transverso diferente. Mas daí a gente tem, né, o grandão aqui, o piriforme, que é o mais forte deles. Aí a gente tem gemelar superior, obturador interno. Lá atrás dele estaria o obturador externo. Aí embaixo tem o gemelar inferior e aí o quadrado femoral. Isso aqui são os músculos da pelve, né, basicamente, que a gente sempre vê. Todos eles inserem ali numa região que fica na parte de trás do fêmur. Então, só pra gente tirar eles aqui pra gente ver onde é que eles inserem. Eles inserem nessa região aqui de trás do fêmur, né? E essa região onde os glúteos, né, como um todo, eles inserem, essa grandona aqui, ela é chamada de trochanter. E tem uma parte do glúteo que não insere no trochanter, ela insere abaixo do trochanter. E, por conta disso, daí a gente vai ter divisões diferentes, né? As pessoas dividem o glúteo de maneira diferente. Então, tem gente que divide, por exemplo, baseado nas origens dele, né? Então, ele tem 3 origens, basicamente, mas dá pra gente falar tem mais origens, né? Porque tem a fáscia dos eretores da espinha e tal. Mas, basicamente, seriam 3, né? Então, tem uma ilíaca aqui em cima, que fica realmente na região do ilho. Aí tem uma região sacral e tem uma região coxígea. Então, superior, média e inferior do glúteo. E todas elas convergem para uma grande inserção, né? Então, existe aí um pequeno formato de leque aí, que poderia dar ângulos de tração diferente para o músculo, mas, ao mesmo tempo, é uma inserção bastante grande. E aí tem a outra divisão que costumam fazer, que é baseada, aí, no caso, na inserção, que dá uma ideia melhor da anatomia funcional do músculo, que é basicamente, então, uma região trocantérica e uma região abaixo do trochanter, né? Que é uma região, tudo que a gente diria, né, que se insere no trochanter, teria a capacidade de fazer a abdução do quadril. Então, mover o quadril para fora, né? Essas fibras aqui de cima, quando elas contraem, elas puxam o fêmur, esta região lateral do fêmur aqui, né, para próximo da origem dele, e por conta disso elas produzem a abdução do quadril, quando a gente está na posição anatômica, que é essa aqui, né? Então, né, alinhadinho assim, o fêmur com o quadril. E aí, para a gente entender o argumento da adução do quadril, basicamente a gente tem que olhar linha de tração, né? Ângulo de tração do músculo, aquilo que a gente vê no curso. Então, da mesma forma que a gente consegue entender por que essas linhas, essas fibras aqui de cima, quando elas contraem, elas puxam o quadril no sentido de fazer abdução, mover o quadril para fora, a gente consegue entender que, conforme a gente vai descendo na origem do glúteo, né, o ângulo de tração muda, né? Então, o ângulo no qual os feixes trafegam muda, e com isso eles vão ganhando cada vez mais um componente extensor do quadril. Então, conforme eles vão se inserindo cada vez mais aqui para baixo, esses feixes que se inserem mais abaixo vão ser a parte mais extensora do quadril. Então, né? E conforme a gente vai descendo, esse componente vai ficando cada vez maior. E aí, quando a gente chega aqui na parte de baixo, que é a coxígea, a gente vai ter esse monte de fibra aqui inserindo na parte de trás e de baixo do fêmur, né? E essa região aqui, vocês imaginam, né? Se ela encurtar, ela vai puxar esta região aqui na direção da origem. E aí, com isso, o fêmur seria trazido
para trás e para dentro, né? Então, essas aqui seriam as fibras da região do glúteo que são responsáveis por fazer adução de quadril. Porém, tem uma questão bastante importante que muda, que é com relação à posição do quadril, né? Porque aqui a gente está vendo isso aqui em posição anatômica. Então, em posição anatômica, realmente, elas encurtam, elas puxam o quadril para fora, quer dizer, para dentro e para trás. Então, elas fazem extensão de quadril, elas têm um componente forte de extensão do quadril, de puxar o quadril para trás. Mas eles também puxam ele para dentro, fazendo adução. Mas será que elas sempre são adutoras do quadril? E a resposta é que não, elas nem sempre vão ser adutoras do quadril. Quando a gente olha um quadril flexionado, na realidade a gente tem que ter em mente que essas fibras que estariam inseridas lá, deixa eu tentar desenhar aqui, as fibras que teriam origem, né, na região do cóccix aqui, elas estariam todas alongadas e estariam inserindo aqui embaixo, né? Elas também teriam basicamente o alinhamento para puxar o quadril na mesma direção que todas as outras, né? Elas teriam um componente de extensão do quadril. E quanto mais flexionado o quadril, mais alongadas elas estariam, né? Então aqui elas estariam mais alongadas ainda. E elas estariam puxando o quadril no sentido de fazer extensão de quadril. Mesmo que a gente tentasse aí fazer algum tipo de adução, elas ainda estariam produzindo só extensão de quadril. Conforme a extensão de quadril ela acontece, chegando cada vez mais perto dessa posição anatômica, né? Então o fêmur alinhado com o quadril aqui, é que elas vão ganhar essa capacidade de puxar o fêmur na direção da origem cada vez mais, trazendo ele num arco de fora para dentro. Então, na realidade, essa adução do quadril que essas fibras aqui do glúteo fazem, ela é numa amplitude de movimento bem específica, né? Ela é bem específica no sentido de que ela acontece basicamente da posição anatômica para trás, então o glúteo produzindo hiperextensão e também produzindo adução. Então, como que a gente sobrecarregaria ela? A gente sobrecarregaria ela colocando o torque adutor no quadril? Na realidade não, a gente sobrecarregaria ela basicamente fazendo hiperextensão com adução. Então, por exemplo, alinha o cabo numa diagonal para fora, para que quando o glúteo puxa, ele puxe de fora para dentro. Então, terminando o movimento mais para dentro do corpo, terminando o movimento também em hiperextensão.